Bom, geralmente uma parte grande da nossa vida a gente fala conversando com as pessoas, seja em casa, seja no trabalho, seja na fila do mercado, qualquer lugar. A gente sempre está falando com as pessoas. Nem tanto eu, porque na fila do mercado normalmente eu estou quieto com o meu fone, vendo qualquer coisa que esteja no meu telefone, então às vezes eu nem presto atenção. Mas, por exemplo, a Natane e minha mãe ficam conversando com todo mundo que está no mercado. Agora, eu não sou muito assim, mas em geral, o que as pessoas mais fazem nessa vida é conversar com alguém para saber o que a pessoa está querendo falar com você. Mas muitas vezes, quando você vai falar de, às vezes, algum assunto um pouco mais delicado, nem sempre o que a pessoa diz é o que realmente importa naquela situação. Várias vezes você vai conversar com a pessoa, você toca naquele assunto que é um pouco mais delicado que a pessoa pode até concordar com você, mas você olha para a cara da pessoa e pensa, ele não está concordando em nada do que eu estou falando. Ou então, o que mais é importante é o que ele não vai dizer, alguma coisa que ele vai falar, que ele vai dar a ideia que ele vai concordar com você, mas na verdade, ele não está dizendo absolutamente nada. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente vai ver um debate na época das eleições. Muitas vezes estão lá os dois presidenciáveis ali e um faz uma pergunta para o outro, às vezes uma pergunta um pouco mais difícil do outro responder, ou o moderador do debate faz uma pergunta, e o que normalmente eles fazem é tentar fugir um pouco da pergunta. Eles tentam falar sobre o assunto, mas tangenciando aquele assunto que é um pouco mais complicado para ele. Por isso que, muitas vezes, nunca basta a gente só escutar o que eles estão dizendo. É muito mais importante a gente perceber o que eles não estão dizendo naquela situação. Muitas vezes a resposta do presidenciável ou do deputado, seja lá quem está falando ali, às vezes não tem nada a ver com o assunto que perguntaram diretamente para ele. Ou às vezes ele só tangencia, ele só para falar que ele está falando daquele assunto. E muitas vezes eles deixam até deliberadamente omitido aquele assunto que eles não estão querendo falar. E um ouvinte casual pode se impressionar com frases de efeito, ou um fora que a pessoa tenha dado no outro, ou uma lacrada que o cara tenha dado no outro, ou o jeito que ele está falando ali naquela situação. Mas uma pessoa que deseja prestar mais atenção no que aquela pessoa realmente está recomendando, o que ela está falando, o que ela vai fazer, prestaria atenção principalmente no que não está sendo dito naquele debate. Qual o assunto que eles não estão querendo tocar naquele debate? Que esses assuntos, muitas vezes você encontra em pistas do que a pessoa está falando, apesar de ele não falar diretamente naquele assunto. E um exemplo muito bom sobre isso é um debate que aconteceu lá nos Estados Unidos em 17 de outubro de 1940. De um lado tinha Roosevelt e no outro lado tinha Wilkie. Os dois estavam lutando pela presidência dos Estados Unidos naquele debate. E é um debate, de uma certa maneira, importante, que é um dos primeiros debates que toda a nação estava escutando através do rádio. E é um marco importante para a história daquele país, o fato de agora todos poderem escutar o que os dois presidenciáveis tinham a dizer. E é um debate um pouco diferente do que a gente está acostumado hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, porque não tinha um mediador. Cada um tinha 10 minutos para falar de um tema específico que eles tinham determinado antes do debate, e depois tinha 5 minutos para a réplica do candidato opositor. E Roosevelt já era presidente daquele país desde 1933. Nessa época, nos Estados Unidos, não podia ter mais de apenas 2 eleições. Só em 51, com a mudança na 22ª emenda, que simplesmente mudou e passou a só poder ocupar 2 vezes o cargo de presidente, ou então durante 10 anos. E um aspecto muito importante não foi discutido nesse debate. Se você vê a data que eu acabei de falar, foi em 1940, ou seja, a Segunda Guerra Mundial já estava acontecendo lá na Europa. E esse aspecto importante do fato da guerra estar acontecendo lá na Europa simplesmente não foi tema desse debate que estava aqui. A Europa estava simplesmente numa guerra terrível e simplesmente o debate dos 2 presidenciáveis americanos, que na época já era uma das nações mais importantes do mundo, simplesmente não tinha esse tópico para eles falarem. Eles simplesmente não entraram oficialmente para falar sobre esse assunto.
Roosevelt e Wiki evitaram discutir, obviamente, diretamente esse assunto por um motivo óbvio. A guerra era impopular. A entrada dos Estados Unidos na guerra era impopular e eles queriam se eleger. E, obviamente, você ficar falando que você ia entrar numa guerra não ia conseguir fazer eles se elegerem. E então eles se concentraram em diversos tipos de questões, obviamente, que ainda são importantes, como política externa, economia, direitos civis, direitos trabalhistas, o papel do governo na sociedade e, obviamente, se você for, nesse caso aqui na época, um ouvinte atento a esse debate, você ia perceber que, apesar deles falarem só desses outros assuntos, obviamente, quando eles estavam falando, por exemplo, de política externa ou de economia, eles iam tangenciar o assunto da guerra e qual que era a opinião de cada um. Roosevelt, por exemplo, era a favor que os Estados Unidos entrasse na guerra, que o país necessitava manter a segurança que ele tinha e ajudar os aliados que eles tinham lá na Europa e combater o isolacionismo que poderia fazer se eles não entrassem naquela guerra. No entanto, Wilkie era opositor dessa ideia, ele era crítico já da política externa que Roosevelt estava fazendo nesses anos de governo, e ele argumentou que os Estados Unidos, a entrada dele na guerra, poderia fazer com que os Estados Unidos entrassem num estado perpétuo de guerra e comprometer a neutralidade dos Estados Unidos. Ele queria que os Estados Unidos conseguissem falar tanto com a Alemanha quanto com os outros países aliados. E ele enfatizou a importância de manter a soberania americana e evitar a interferência externa, ou seja, da guerra externa no país. E, obviamente, essa ideia acabou se mostrando que não era a mais adequada, até porque um ano depois os japoneses iam atacar o próprio Estados Unidos, colocando finalmente os Estados Unidos na guerra. E, nesse debate, Roosevelt foi eleito, mas, como eu disse, apesar da gente conseguir perceber esses nuances da ideia de cada um sobre a guerra, esse assunto não foi diretamente debatido naquele debate. E, com isso, como disse, acabou que os Estados Unidos entrou no ano seguinte na guerra. Agora, por que eu comecei com toda essa ideia? Porque o texto que nós vamos ler hoje é Números 22 e ele tem muito a ver com esses debates políticos. Um leitor superficial que vai ler esse texto, cuja atenção está bem superficial só no que está sendo dito no texto, vai perceber frases de efeito sendo ditas, frases que parecem até muito bonitas sendo ditas por uma pessoa ou por outra nesse texto, vai até perceber e achar engraçado a aparição de um burro falante que vai aparecer e acaba perdendo o foco da narrativa e acaba perdendo a noção do que esse texto aqui pode querer nos dizer. Afinal de contas, quando você lê esse texto que é sobre Balaão, Balaão é herói ou é um vilão? Ele é um pecador ou é um santo? Ele é emissário de Deus ou não? E por que Deus diz para Balaão assim, vai com eles, e depois Deus fica irado com o fato dele ter feito isso? Parece, você olhando superficialmente, que Deus simplesmente mudou de ideia e decidiu ir lá tentar matar Balaão. E havia alguma razão válida para essa ira de Deus? E a chave para você entender de vez essa história é reconhecer que Balaão era como esses políticos que eu acabei de dizer. Além de ele ser como esses políticos, ele ainda era um profeta e ganhava a vida com suas palavras. Agora você imagina, se ele ganhava a vida com suas palavras e ainda era como um político, você acha que ele não ia dizer o que a pessoa queria? E, afinal de contas, as pessoas nem sempre dizem o que elas realmente querem dizer. E os discursos de pessoas como Balaão, você tem que ter muito cuidado e tem que perceber as nuances do que ele não está dizendo. Você tem que analisar de perto para ver o que ele está dizendo e como ele está dizendo aquilo. E quando você faz isso, simplesmente essa história ganha uma nova vida, um novo nível de clareza que você provavelmente não tinha percebido antes. Vamos começar então lendo aqui o texto que está lá em Números 22, de 1 a 13, aqui que eu vou ler. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente.
Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devorará o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhe Balaão: passem a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. E os líderes dos moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condição de derrotá-lo e expulsá-lo. Mas Deus disse a Abraão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Pois bem, vimos aqui que a história começa com Balaque e ele olha aterrorizado porque os israelitas estão chegando próximos das suas terras. Agora eles são os seus vizinhos na peregrinação que eles faziam antes deles entrarem na terra prometida. E considerando o que os israelitas tinham feito no capítulo anterior com os reis dos amorreus e de Bazã, talvez essa resposta vista por Balaque não seja algo muito surpreendente. E a ideia de guerrear ali, naquele momento, quando os israelitas, parecia que ele ia ter pouca chance de vitória, até por conta do grande número de israelitas que tinham passando pela sua região. E a ideia de buscar um acordo pacífico parece que não passou em sua mente depois de ver aqueles dois reis que ele conhecia ser derrotados. E assim, Balaque e os moabitas queriam uma guerra não convencional para aquela época. E assim eles decidem usar a única arma de destruição em massa que tinha nesse período contra os israelitas. E assim garantir que eles, os moabitas, conseguissem vencer essa guerra. E no mundo antigo só existia uma arma de destruição em massa, que era a maldição dos deuses. Só uma maldição dos deuses poderia acabar com uma grande quantidade de inimigo e garantir a vitória para você. E foi buscando essa maldição dos deuses para o povo de Israel que Balaque manda os seus enviados a Balaão. Isso por conta da reputação internacional que Balaão tinha, da sua palavra conseguir fazer uma maldição para os povos para assim garantir, até porque ele era um grande profeta. E Balaque então envia os seus mensageiros e informa a Balaão para que ele pudesse derrotar os seus inimigos que estavam passando em suas terras. E como a gente viu que diz no 5 e no 6, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar maldição contra ele, pois é forte demais. Talvez, então, eu tenha a condição de derrotá-los e expulsá-los da terra. Pois eu sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Nesses pontos aqui, nós podemos ver que a estratégia de Balaque para tentar derrotar o povo de Israel está dita aqui. Só que, obviamente, ele não sabia o que Gênesis 12, 2 e 3 diz, que o Senhor já havia declarado que o povo de Israel era abençoado para Abraão, que diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja,
Quando Balaque decide chamar alguém para amaldiçoar o povo de Israel, ele está jogando uma maldição sobre si próprio, como podemos ver aqui em Gênesis 12, 2 e 3. Enquanto ele estava querendo jogar uma maldição no povo de Deus que era abençoado, ele jogou uma maldição em si própria. Mas afinal de contas, qual maldição venceria? A do profeta pagão Balaão ou do Senhor? É óbvio que nós já sabemos essa resposta, mas vamos continuar aqui no texto. Então os anciãos de Moabe chegam a Balaão levando essa mensagem e levando consigo também o pagamento inicial para convencer ele a ir com eles e fazer a maldição. E Balaão responde a eles que passassem a noite com eles para que ele pudesse buscar o Senhor para ver qual era a decisão do Senhor sobre esse assunto. E aqui está uma coisa que é até impressionante se formos ver nesse texto, porque Balaão usa o nome da aliança pessoal do Senhor que fez com Abraão. Ele fala que Deus é Yahvé, aquele com quem ele ia buscar a direção. E isso levanta uma certa preocupação ao leitor desatento do texto, porque se Balaão consultasse o Senhor, o que o Senhor decidiria? Porque claramente ele está falando do mesmo Senhor que falou que abençoaria Israel. O que ia passar na mente do Senhor quando isso estivesse acontecendo? E talvez você poderia pensar, se ele tivesse paciência suficiente, ele podia persuadir Deus de fazer alguma coisa. Mas nós sabemos que não é isso que vai acontecer. Mas, no entanto, não se deve pensar demais assim, tão antecipadamente, sobre o que Balaão pode falar com Deus, e da conclusão de que Balaão, só porque ele está querendo entrar em contato com Deus, que é o mesmo Deus da aliança de Abraão, que ele é um seguidor ortodoxo do Senhor. E como todos os políticos, Balaão era perfeitamente capaz de jogar a carta de Deus na mesa para tentar convencer aqueles homens. E quando convinha fazer isso, ele faria sem problemas. E ele obviamente sabia quem era o Senhor e aparentemente recebeu uma mensagem dele, como nós vemos na sequência do texto. Mas nós não devemos presumir que ele tinha um grande relacionamento com o Senhor e que ainda até aqui não foi esclarecido o que é. Até porque em uma narrativa que até a jumenta vê o Senhor e fala sobre o Senhor com Balaão, até melhor do que Balaão mesmo vai falar, nós não podemos imaginar que pode ser considerada muito alta o fato dele conseguir entrar em contato com o Senhor naquele momento. E com a noite chegando, o Senhor chegou para Balaão e perguntou assim: quem são esses homens que estão com você? À primeira vista, se você ler desatentamente esse texto, parece uma pergunta simples do Senhor. Mas pense bem, por que o Senhor perguntou isso para Balaão? Com certeza não era para saber quem eram aqueles homens, porque com certeza o Senhor sabia quem eles eram. Porque ele não precisa da informação de Balaão. Mas se ele já sabia todas as coisas, por que ele perguntou isso para Balaão? A verdade é que normalmente, quando o Senhor faz uma pergunta na Bíblia, essas perguntas nunca são para benefício próprio, nunca é para ele saber o que está acontecendo, mas é para dar o benefício dos ouvintes de falarem o que eles têm que falar. Ele está dando a oportunidade deles falarem o certo. Por exemplo, quando Deus disse a Adão assim, e Deus perguntou em Gênesis 13:11, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de você comer? Você vê, Deus está dando a oportunidade aqui de Adão confessar o seu pecado diante do Senhor. E o Senhor também falou assim para Isaías 6:8. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envie-me. Ou seja, Deus aqui não estava demonstrando uma incerteza de quem ele poderia enviar. Quem ele ia poder enviar, afinal de contas? Ele está dando a Isaías a oportunidade de se oferecer para ir. Ele está dando a oportunidade de Isaías ir voluntariamente para onde Deus quer que ele vá. E assim, quando o Senhor diz para Abraão: olha,
quem são esses homens que estão te acompanhando? Ele queria que Balaão refletisse quem eram aqueles homens. Quem eram aqueles homens que estavam dando ordens para ele? Quem eram aqueles homens que ele está dizendo que estão convocando ele para uma missão? E que autoridade eles tinham de convocar ele para ir a qualquer lugar? E por que eles iam recompensar a ele? Até porque não eram deuses que estavam obrigando a ele a fazer o que ele devia fazer. Eram apenas homens que estavam indo bem longe de sua terra para tentar convencer, a levar ele, para ajudar ele nas coisas que eles queriam fazer. E Balaão responde à pergunta do Senhor, obviamente com uma versão cuidadosamente editada, como é de se esperar com homens como Balaão, sobre as palavras que Balaque havia enviado para ele. E diz assim no versículo 5 e 6: enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condição de derrotá-lo e de expulsar da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Mas olha qual é a frase que Balaque diz para Deus: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar maldição contra ele. Talvez então eu tenha condição de derrotá-lo e de expulsá-lo. Obviamente, Balaque, político que era, ele deixou de fora algumas coisas que têm um significado muito profundo na mensagem que Balaque havia enviado. Primeiro, Balaão omite que Israel é que havia se estabelecido na terra ali ao lado de Balaque. E além disso, que Israel não havia atacado Balaque até aquele momento, que a ação de Balaque não pode ser dita como de defesa pelo que Israel está fazendo com ele. Não é justificada o ato que Balaque está querendo fazer com o povo de Israel, porque o povo de Israel até aquele momento não havia feito nada que ameaçasse o povo que ali estava. E ele ainda deixou de lado a afirmação, digamos assim, elogiosa que Balaque havia feito sobre Balaão, que Balaão poderia abençoar e a pessoa ia ser abençoada, e quem ele amaldiçoasse ia ser amaldiçoado. E em contraste com a dissimulação que Balaão está tentando fazer com o Senhor nesse momento aqui, o Senhor dá uma resposta bem clara e definitiva para ele, como diz no versículo 12. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é um povo abençoado. A promessa que Deus havia feito em Gênesis 12, como lemos aqui, estava em vigor ainda, e não importa o que Balaque quisesse, Balaão não ia poder oferecer nenhuma maldição contra aquele povo. O Senhor tinha dito claramente e inequivocadamente a Balaão qual era a sua vontade. Então Balaão tem que ir lá e falar para aqueles homens o que o Senhor decidiu. E o que Balaão faz? Ele levanta de manhã, depois que recebeu a mensagem do Senhor, ele transmite aos enviados de Balaque, só que mais uma vez ele edita cuidadosamente a frase que ele vai dizer do que o Senhor disse. E ele disse a eles, foi assim: na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Você percebe, não há menção do que o Senhor disse, que ele não pode amaldiçoar o povo de Israel, porque ele é um povo abençoado, que o Senhor tinha dito claramente que era por isso que ele não poderia fazer nada. E não houve nenhuma evidência na frase de Balaão de que ele não queria ir. Tudo que você pode ver aqui é ele falando: olha, o Senhor não deixou eu ir. Ele está quase dizendo: eu adoraria ir com vocês, mas não vou poder. Ele não está deixando eu ir. E se você ouvir com atenção, é exatamente isso que você vai estar escutando de Balaão, porque ele não menciona que ele não vai só porque o Senhor não permitiu. O Senhor tinha dito claramente que não poderia amaldiçoar aquele povo. É quase como um filho que chega assim para os amiguinhos: olha, meu pai não deixou eu sair até eu acabar o meu trabalho de casa.
que a criança está dizendo quando ela fala isso? Olha, eu adoraria não fazer o meu trabalho de casa e ir brincar com vocês, mas meu pai não está deixando. Eu não vou poder ir, infelizmente. É isso o que Balaão está dizendo aqui nesse texto. E quando Balaão disse que o Senhor não deixou ele ir, ele deixou explícito então que a vontade dele, ele adoraria ser capaz de ir e fazer o que Balaque queria que ele fizesse. E quando esses enviados vão para Balaque contar a notícia do que Balaão havia dito para eles, o processo começa a se assemelhar a uma brincadeira de telefone sem fio. Sempre na brincadeira de telefone sem fio, o que acontece? A informação que a gente disse lá no início está completamente deturpada no fim. E é isso o que vai acontecer aqui mais uma vez. Você vê, o Senhor disse uma coisa, Balaão já disse outra para os enviados de Balaque, e eles vão dizer outra coisa para Balaque. E a mensagem que Balaque recebe é muito diferente da que o Senhor havia enviado por Balaão. E longe de ser informado que Balaão não poderia amaldiçoar aquele povo, porque o Senhor já havia declarado que eles eram abençoados, ele ouviu que dos seus enviados uma mensagem ainda mais editada do que Balaão havia dito. E diz assim no versículo 14: os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhes disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. E só isso. Não é uma reunião aqui normal que a gente pode pensar. É uma reunião que Balaque estava muito ansioso para acontecer. E Balaque leu isso como o quê? Balaão está barganhando comigo. Ele está querendo receber mais do que eu estava disposto a enviar. A princípio, ele está querendo negociar comigo o que ele vai querer fazer. E o que ele faz então? Ele responde colocando mais dinheiro e mais prestígio no pacote que ele quer dar a Abraão. E Balaque então promete honrá-lo grandemente, e se ele viesse então amaldiçoar aquele povo que está perto de suas terras. E diz assim no versículo 16 e 17: eles foram a Balaão e lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra esse povo. Você vê, nada e ninguém vai impedir ele. Por quê? Porque Balaão já mandou a notícia errada do que o Senhor tinha dito. Então Balaque acha que ele ainda pode barganhar mais com Balaão. E Balaque foi e mandou uma oferta ainda mais aprimorada para Balaão poder aceitá-la com aquela delegação que ele havia enviado do seu povo. E essa comitiva chega, passa essa mensagem para Balaão, e ele tem que escolher quais são as suas prioridades. Afinal, ele já recebeu a resposta de Deus. O que ele vai falar agora para esse pessoal? Um lado estava Balaque, querendo amaldiçoar o povo de Israel que estava próximo de suas terras. E ele queria honrar financeiramente, obviamente, grandemente naquela sociedade, Balaão, se ele fizesse isso. E do outro lado tem o Senhor declarando: você não pode amaldiçoar esse povo, porque esse povo é um povo abençoado. Afinal, que lado Balaão iria escolher? E se você vê à primeira vista, como eu disse, Balaão é um político muito inteligente. A mensagem que ele fala para aqueles mensageiros parece até de grande espiritualidade. Olha só o que ele diz no versículo 18: Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora, você parando aqui nesse versículo e imaginando que a história acabasse aqui, que posição, que grande homem era Balaão se ele tivesse parado nesse momento do texto. No entanto, o texto não termina nesse ponto. E você não deve esquecer que Balaão, na verdade, era um político, e como político, ele era, na verdade, muito escorregadio em suas palavras. E Balaão, prontamente, depois de falar essa frase bonita para aquelas pessoas, fala o que realmente está em seu coração. E ele diz assim para aquela delegação no versículo 19: agora fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem
para me dizer. Agora, Balaão já foi ao Senhor saber o que o Senhor tinha a dizer. Ele sabia muito bem qual era a ordem do Senhor para ele. E além da ordem do Senhor, que ele já sabia, ele não tinha motivo algum para convidar aquelas pessoas de Balaque a ficarem ali mais uma noite com ele. Que parte do não irás com eles, Balaão não tinha entendido ainda. O que o Senhor precisava acrescentar na frase de que não ir com eles é não ir com eles. Que não podia amaldiçoar aquele povo, porque aquele povo, no final das contas, era um povo abençoado. Por que ele convidou, então, aqueles homens para ficar mais aquela noite, se Balaão não tivesse a esperança de que o Senhor fosse mudar de ideia? Ele queria encontrar alguma maneira dele poder reivindicar aquilo que Balaque está oferecendo para ele, aquilo que ele deseja tão grandemente. E apesar de todas as palavras bonitas que Balaão está demonstrando aqui, a verdade é que Balaão não estava disposto a deixar que tanto aquele ouro, prata e prestígio de lado por conta do que o Senhor já havia dito. E qual foi a resposta do Senhor a Balaão nesse momento, como diz no versículo 20? Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Você se vê aqui, isso aqui não é na verdade um comando direto para Balaão ir com aqueles homens. Não é um comentário exatamente ao contrário do que o Senhor tinha dito. Na verdade, é uma condição que o Senhor está botando aqui para Balaão. Já que eles estão aqui, vá com eles. É uma condição de cláusula que foi atendida. Eles vieram até você, então você vai. Mas qual o sentido de incluir essa condição aqui, se ele já tinha dito para ele não ir? A resposta, é claro, é colocar em foco aqueles homens, que traz à tona uma questão que foi levantada pelo Senhor, originalmente na pergunta que o Senhor tinha feito quando chegou pela primeira vez a Balaão. Quem são esses homens, afinal? Que autoridade eles têm de convocar você para ir com eles, afinal de contas? Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo a Balaão é o seguinte: se a convocação de homens e a glória que você tanto quer desse mundo, que é dinheiro e fama, te importa tanto assim, então vai com eles. Se isso tudo é tão importante para você, vai lá. Se isso tudo é mais importante do que o mandamento que Deus já tinha te feito, então vai lá, faça o que você quiser. Isso equivale ao desafio de Josué fez com o povo de Israel, falando para que eles seguissem ou o Deus dos amorreus ou o Senhor. Ele está dando a oportunidade para eles de falarem o que é correto. Mas o que Balaão faz no final das contas? Ele teve que tomar a decisão. O que ele faz? Ele vai e sai com aqueles homens. Ou ele poderia ficar em casa, mas não é isso o que ele decide. E, no entanto, até mesmo a liberdade de seguir os seus próprios passos, os seus próprios deuses, era limitada até aqui. A verdade é que Balaão aqui estava livre só para ir com uma coleira curta. Ele só ia ir até onde Deus deixasse. No final das contas, ele não ia poder amaldiçoar aquele povo, mas Deus está deixando ele ir com aqueles homens que ele quer tanto ir naquele momento. Mas o Senhor não ia amaldiçoar aquele povo, e ele sabia bem disso. Mas aquilo interessava tanto ele, que ele ainda tinha esperança de que quando ele chegasse lá, ele poderia fazer isso. E mais uma vez, nesse ponto, nós vemos uma omissão de Balaão. Mais uma vez ele quer ser político e não falar tudo o que está acontecendo. No versículo 13, depois que o Senhor falou com ele pela primeira vez, a gente vê que ele já não falou tudo. Então ele recorreu mais uma vez a não falar tudo o que o Senhor havia dito para ele. E a cena começa exatamente como aquela cena anterior, com ele acordando durante o dia. E no versículo 21 diz assim: Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas aí, a partir desse ponto, os eventos começam a se divergir, como nós podemos ver aqui. Balaão dessa vez não foi para os líderes de Moabe e falou sobre o que o Senhor o havia dito, mesmo que editado. Ele pelo menos falou o que o Senhor tinha dito que ele não poderia ir, ou que aqui no caso falasse que ele poderia ir, já que eles tinham vindo.
Mas o que ele faz aqui é simplesmente ir pegar e ir para Moabe com eles. Ele não disse: olha, eu posso ir para vocês, mas o Senhor diz: Israel é abençoado e eu não vou poder amaldiçoar. Ele não fala nada, ele prefere: dessa vez eu não vou falar simplesmente nada e vou com esses homens. E Balaão foi às pressas com eles, sem esclarecimento nenhum do que iria acontecer e sobre o que havia acontecido e da conversa que ele havia tido com o Senhor à noite, dando aos enviados que vieram a impressão de que o Senhor tinha deixado fazer aquilo que ele desejava tanto fazer, que ele havia resolvido todas as dificuldades que ele tinha tido com o Senhor para poder fazer aquilo que aqueles homens queriam. E ele estava pronto a ganhar aqueles honorários tão grandes de dinheiro, ouro, prata e prestígio e poder amaldiçoar assim Israel. E mais uma vez é fundamental, como eu tinha dito, perceber o que Balaão não está dizendo. É sempre uma omissão deliberada da parte dele, e é sempre fundamental nós vermos o que ele está querendo realmente dizer, para não ficar com a impressão que Balaão realmente é um profeta de Deus que está agindo e que ele tem um grande temor pelo Senhor. E nós vamos ver que por conta dessa atitude, o Senhor ficou irado com o que Abraão fez no versículo 22. O Senhor ficou irado não porque Balaão havia ido apenas com os mensageiros de Balaque, mas porque ele havia ido de uma maneira que parecia que o Senhor havia deixado e que iria amaldiçoar o povo de Israel. Ele, na verdade, agia como se ele não devesse nada. Ele agia do jeito que ele queria nesse mundo, como tantas pessoas do nosso mundo agem até hoje. E que ele poderia controlar o próprio destino, que ele poderia decidir o que ele ia fazer, assim como ele poderia fazer com as outras nações. Ele acreditava naquilo que o rei Balaque havia dito sobre ele. E assim o Senhor determinou que era necessário ensinar algo a Balaão. Ele precisava ensinar uma lição a Balaão. E quem estava, na verdade, no controle de toda aquela situação? Deus precisava mostrar para Balaão que quem estava no controle era ele, não Balaão. Ele precisava aprender essa lição. E é isso que Deus vai fazer a partir daqui. Mas a verdade é que todos nós que vivemos nesse mundo temos muitas semelhanças com Balaão. Um desafio que essa história aqui claramente está colocando diante de Balaão é a questão de quem está te controlando, afinal de contas. Entre obedecer o mandamento claro de Deus e perseguir aquilo que você mais deseja, que era o que Balaão estava fazendo aqui, ele estava indo atrás daquela prata, daquele ouro que aquele rei estava oferecendo para ele. Aquela prata e ouro que o rei estava oferecendo, no final das contas, tomou o coração de Balaão. E o pecado aqui era a ganância dele de conseguir mais prestígio, mais dinheiro para si próprio. É como Pedro diz lá em 2 Pedro 2,15, que diz assim: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Como resultado de tudo o que Balaão está fazendo, ele foi para Moabe com os enviados de Balaque, e em vez de mandar eles embora, como era o mandamento do Senhor, desde o princípio, o Senhor entregou, até esse ponto aqui, ele entregou o Balaão às suas próprias escolhas. Se é isso que você quer, vá, faça o que você quiser. Vamos ver o que vai acontecer com o que você está querendo fazer. Pense na sua vida. Você é tão diferente assim de Balaão? Até que ponto as mesmas coisas que Balaque ofereceu para Balaão, prestígio, dinheiro, fama, te atraem? Quanto isso tem controle sobre o seu coração? Quanto isso faz seu coração bater mais forte? Quanto que você levanta todo dia de manhã para perseguir esse seu sonho? Nós estamos livres do amor ao dinheiro, como Balaão não está aqui nesse momento,
Nós estamos livres, como Paulo descreve como a raiz de todos os problemas para Timóteo. São essas coisas, as mesmas coisas que mantêm o coração de Balaão cativo nesse mundo, é o que nos mantém cativos aqui. Nós procuramos os outros ídolos que esse mundo pode nos oferecer para não fazer o que Deus fala diretamente que nós devemos fazer. Nós procuramos a aceitação dos nossos amigos, seja do trabalho, seja da escola, seja da faculdade, seja das pessoas da sua rua. Você procura mais a aceitação delas do que a Deus? Você procura mais a beleza física do que a Deus? A realização intelectual, talvez você queira fazer faculdade, doutorado, pós-doutorado, você procura isso tudo mais do que a Deus? Você procura ser uma pessoa de grande conhecimento e quer ser famosa por isso? Ou qualquer outra coisa semelhante a isso? Você procura dinheiro, fama, seja lá o que for. Essas coisas atraem o seu coração, como nós vimos aqui, que essas coisas atraíam o coração de Balaão. Quando nós buscamos o que realmente é importante para a gente, o que realmente importa para a gente, qual é a resposta? Qual é a nossa resposta quando nós vemos essas coisas? Qual é a nossa resposta quando nós meditamos? Qual é a nossa verdadeira vontade? Geralmente, se você tentar só pensar, a sua mente vai acabar te enganando. Você vai pensar em várias coisas. Não, eu sempre estou procurando o que é melhor, o que é de Deus. Agora pense como Balaão agiu aqui. Quais são as suas ações? O que está por trás das suas palavras? O que você não está dizendo? Ou melhor, o que você está fazendo em cada situação? Assim como a tentativa de Balaão para extrair do Senhor o que ele queria, uma resposta diferente do que o Senhor já tinha dito para ele qual que era, e isso expôs o coração dividido que Balaão tinha entre fazer o que o Senhor queria e seguir realmente o seu coração, e isso ele demonstrou como vazio em suas palavras, demonstrando pelas suas ações o que ele realmente queria falar. Como são nossas palavras e ações nas situações desse mundo? Como Balaão, nós podemos dizer que grandes coisas nós vimos. Balaão parecia até uma pessoa grandemente espiritual. Só vou fazer o que o Senhor quiser, não importa se for pequeno ou grande, só vou poder falar o que o Senhor falar. Ele parece muito piedoso. E como somos nós no nosso dia a dia? Você é piedoso só aqui no domingo ou você também é piedoso de segunda a sexta no seu trabalho? Como é a sua semana? Quais são as suas ações? Quem te vê lá fora falaria que você é seguidor do Senhor ou não? Como é que é a sua vida fora do domingo de vir na igreja? Podemos dizer, amamos o Senhor e não o dinheiro, mas os nossos padrões lá fora dizem isso ou contam uma história diferente para as pessoas que estão observando? Nós podemos declarar, tememos esse Senhor e não as pessoas, mas é só para nós sairmos daqui e falarmos os absurdos que os nossos colegas de trabalho ou da escola estão dizendo, só para eles não terem uma impressão ruim de mim. Ou então eles falam um absurdo sobre Cristo e você não consegue rebater eles. Ou na sala de aula falam uma coisa que você sabe que é mentira sobre Deus e você só fica quieto para ninguém pensar mal de você. A essência da integridade é que a palavra, as ações e os pensamentos estão todos juntos em uma coisa só. Como eu preguei semana passada, José era integralmente, em todas as coisas, fiel. Como é você? Você é fiel aqui parecendo na igreja, mas lá fora é diferente. Nós vimos como José era completamente diferente. Ele é fiel em todas as situações que ele estava passando. Ações e a integridade dele estavam completamente unidas. Mas nós somos pessoas como ele ou somos pessoas como Balaão? Nossas ações se alinham umas com as outras, fazendo como José era, como um único tecido de integridade, ou somos uma colcha de retalhos como Balaão era no final das contas?
quase sempre é isso que nos expõe, as nossas ações. Como é as nossas ações nos lugares onde estamos? Como é a verdade real de quem você é? Como é que você age? Aonde o seu coração realmente está, no final das contas? Nossas ações vão deixar claro. Assim como as ações de Balaão, mesmo que o que ele dissesse parecia de espiritualidade enorme, está dizendo quem ele realmente era nessa situação. Dinheiro ou poder ou aceitação ou conforto, o que te atrai? Essas coisas atraíam Balaão, mas o que te atrai no dia a dia? Sempre que a obediência da palavra vem, mas a gente acaba pensando para conseguir levar até onde a gente quer, mostra que a gente só, fazendo assim como Balaão fez, mostra só que a gente não quer obedecer a Deus, a gente quer fazer o que a gente mesmo quer, a gente só quer seguir o nosso coração, como é o que Balaão está dizendo. E esse é o nosso ídolo, e é esse ídolo que nós queremos perseguir, e nós vamos nos afastando então cada vez mais da obediência de Deus, em busca do o que mais eu quero, aquilo que eu mais desejo, é para lá que eu quero ir. Não importa o quão ortodoxa possam ser as palavras que você vai dizer, não importa as justificativas que você vai dizer, não importa o quanto que você fala que você segue a Deus, o quanto você é espiritual na sua vida, mas você vai ver na segunda-feira suas ações dizem completamente ao contrário do que você diz ser. As suas palavras são muito bonitas, mas suas ações não valem nada. Elas não valem o fôlego que você gasta para falar. E se não houver congruência entre o que você fala que você é e o que você age, então você não tem nada. Mas então chegamos finalmente à parte, até digamos, a parte mais famosa da história de Balaão, o famoso incidente com a jumenta que fala. E um anjo do Senhor se colocou na estrada, em frente a Balaão, para se opor a ele, com a espada na mão, para ferir Balaão. E é uma visão muito ameaçadora que está tendo ali. E o burro entendeu perfeitamente o que estava acontecendo. E em 3 vezes o anjo do Senhor se coloca no caminho, e as 3 vezes o burro se recusa a passar naquela posição em que está acontecendo, apesar dos apelos cada vez mais insistentes de Balaão para que ele continue no caminho. Na primeira vez, a jumenta saiu da estrada e o Balaão faz o quê? Bate nela. Na segunda vez, o anjo bloqueou o caminho estreito entre 2 paredes. E, assim, o burro tenta desviar pelo canto e acaba pressionando o pé de Balaão naquelas paredes. E Balaão, mais uma vez, faz o quê? Bate na sua jumenta. E na terceira vez, não havia como passar pelo anjo do Senhor. E a jumenta simplesmente se deita, recusando-se a mexer. E dessa vez, Balaão vai lá e espanca ela com vara. E o Senhor abriu a boca do animal para confrontar Balaão. E diz assim do versículo 28 a 30. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e disse a Balaão: que foi que eu fiz a você, para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão. Eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta que você sempre montou até os dias de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele aqui nesse texto. E vamos fazer uma pausa nesse ponto aqui por um momento. E vamos ver o que há de mais notável nessa cena. Não é nem tanto o fato da jumenta falar. Deus criou os animais, e se ele quisesse fazer com que os animais entregassem alguma informação a nós, ele poderia fazer tranquilamente aqui. Mas o mais notável é que a cegueira e a grande importância que Balaão falava que tinha, na verdade ele não tinha nada, e que ele era, na verdade, um grande cego espiritualmente. Um homem que diz que é um grande vidente profissional com fama internacional, que ganhava a vida
discernindo entre quem ia ganhar bênção e quem ia ganhar maldição por parte de Deus, ele simplesmente está aqui nessa situação e ele não consegue ver que o anjo do Senhor está diante dele. E ele ali está o anjo do Senhor de frente para ele, mas quem vê o anjo do Senhor ali é a jumenta que consegue ver o mensageiro do Senhor, mas Balaão não consegue ver nada. Um homem que foi contratado para viajar, para amaldiçoar e prejudicar uma nação inteira, porque a fama internacional dele diz que só com a sua palavra ele consegue amaldiçoar alguém, quando está de frente para o anjo do Senhor, nada consegue ver. No entanto, quando uma simples jumenta está ali e ele acha que está fazendo ele de tolo, o que ele faz? Uma pessoa que fala que tem um grande poder só com a sua fala, o que ele poderia fazer com aquela jumenta? Mas o que ele faz? Ele simplesmente decide espancar a jumenta e proferir ameaças vazias a ela. Ele não tem poder de amaldiçoar nem a jumenta dele. Como é que ele ia conseguir amaldiçoar Israel no final das contas? Um super profeta mundialmente famoso simplesmente era espiritualmente cego e incapaz de infligir um dano. E para infligir um dano na jumenta que estava fazendo o bem para ele, ele simplesmente bate nela. E quando aquela jumenta abre a boca para falar o que o Senhor está dizendo para ela, então finalmente ele é capaz de ver o que finalmente está acontecendo. É uma cena, a gente pode dizer, maravilhosamente bem-humorada aqui, e por isso é uma das cenas mais famosas sobre Balaão. E nesse ponto, o Senhor finalmente abriu os olhos de Balaão, e ele pôde ver o anjo do Senhor que estava diante dele naquele momento. E o anjo simplesmente o repreendeu por ter batido na sua jumenta. E aí ele fala que as ações que a jumenta tinha tido naquele momento simplesmente havia salvo a vida de Balaão. E o caminho até aqui imprudente de Balaão, em vez de busca de ouro, em vez de olhar a verdade do Senhor e buscar o propósito do Senhor, que na verdade era abençoar Israel, e por conta dessa procura dele por fazer isso, ele colocou a própria vida dele em perigo. E, ironicamente, ao mesmo tempo que Balaão estava ameaçando o seu jumento de morte, na verdade, ele que estava em perigo de morte ali, e ele disse que se ele tivesse espada na mão, ele teria matado a sua jumenta, mas na verdade aquela jumenta estava salvando Balaão da morte certa ali. Somente a fidelidade da jumenta salvou Balaão de não ser morto naquele dia. E agora Balaão está com olhos abertos, vendo o anjo do Senhor, para ver a loucura do caminho que ele estava fazendo, indo com aquele homem. Se ele pensava até aqui que aquele burro merecia a morte, quando aquele burro estava desrespeitando os seus comandos, quanto mais ele merecia a morte por estar desrespeitando os comandos claros que Deus havia dito para ele. Isso tudo em busca de um lucro próprio para ele poder se dar bem. E o burro desobedeceu ele em uma obediência a algo superior. E a sua própria desobediência acabou salvando o próprio Balaão da morte certa, como eu disse. Ele então estava sendo condenado pela própria boca. Se o jumento que o havia desobedecido por conta de algo superior e que salvou a vida de Balaão, quanto mais ele merecia a morte por não estar seguindo as palavras que o Senhor já havia dito para ele. Então Balaão confessa o seu pecado pelo fato de ter ido com os homens de Balaque. E assim Balaão finalmente reconheceu que ele estava errado quando ele estava dizendo aqui. E que a questão aqui era precisamente a ordem que Balaão deveria fazer. Ao ir para Balaque, ele pensou que ele poderia obedecer à convocação de Balaque.
Mas através desse incidente, o Senhor conseguiu confrontar ele novamente com a realidade de que ele não poderia fazer nada com o povo de Israel. Um mero jumento que estava ali conseguiu ver mais do que ele, e ele simplesmente deveria ser um meio de obediência para a mensagem que o Senhor havia deixado claro. Tendo explicado tudo isso a partir desse incidente com a jumenta, agora o Senhor não havia motivos de não deixar Balaão ir. Ele podia agora deixar Balaão ir, porque Balaão finalmente tinha entendido que ele, mesmo indo para lá, mesmo ele indo até Balaque, ele não poderia amaldiçoar o povo de Israel. Então agora Deus não precisava mandar mais ele para casa, ele poderia ir com aqueles homens de Balaque, ele poderia ser enviado com segurança com os companheiros de Moabe, que são lá do rei Balaque. E é impressionante quando chegamos até esse ponto da história. Depois que ele chegou em Moabe, mesmo depois desse acidente todo com o burro, ele então foi lembrado nesse momento que ele não é um agente independente, ele não pode agir do jeito que ele quiser. E Balaão finalmente disse as palavras que ele deveria ter dito a Balaque desde o início, que Deus havia dito. Ele deveria ter dito isso aqui para os enviados, e diz do versículo 37 ao 38. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente, por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão, mas serei eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Por este ponto, embora com certa relutância, a gente vê que Balaão aprendeu a sua lição com a história da sua jumenta falante. E Balaque, no final das contas, não tinha autoridade de convocar ele, nem a capacidade de recompensar ele pelo o que ele estava pedindo, porque Balaão não poderia fazer o que ele estava pedindo, não importa se ele fosse rápido ou se ele não fosse, ele não ia poder fazer, nem se ele quisesse alguma coisa, dar uma maldição para aquele povo. Balaão pode não ter ficado feliz com o que ele deveria fazer, mas talvez a resposta concisa de Balaão para Balaque tenha mostrado que o seu coração não estava muito feliz com aquilo que ele deveria fazer aqui. E ele reconheceu que ele não era um agente livre nesse assunto, e ele teria que fazer só o que Deus desejava que ele fizesse. E ele só poderia cumprir então a palavra que o Senhor havia dito para ele e que ordenava a ele. Mas qual então é a lição por trás de toda essa história de Balaão? A história por trás, todo o que essa história está querendo nos dizer é a determinação do Senhor de abençoar o seu povo. Nenhum profeta, não importa o quão famoso de poder ele fosse, tem a permissão de amaldiçoar o povo de Deus. Não importa o quanto ele queira, não importa o quanto ele deseje, não importa o quanto que ele vai ganhar com isso, o Senhor os declara abençoados, e nada do que aquele profeta dizer vai dizer ao contrário. Em vez disso, a sua própria tentativa de amaldiçoar Israel vai servir como maldição para si próprio. E tudo o que Balaão vai fazer no próximo capítulo, até que gera situações até um tanto cômicas, é abençoar Israel. E Balaque responder: por que você está abençoando eles? Eu pedi para você amaldiçoar eles. Mas tudo que Balaão pode fazer é abençoar eles, porque o Senhor só vai abençoar o seu povo. Israel ali provavelmente não sabia de tudo isso que estava acontecendo. E isso provavelmente é até uma boa notícia, porque se Israel soubesse disso, imagina o quanto eles iam ficar como eles já eram. Eles já estavam reclamando durante esses anos todos no deserto, eles já estavam 40 anos no deserto por conta que eles não seguiram o que Deus disse. Imagina se eles ficassem sabendo
que um profeta internacionalmente renomado estava chegando para amaldiçoar a eles. Imagine todos os resmungos e o frenesi que não ia ser nas tribos de Israel. No entanto, mesmo que estivessem cientes disso, a verdade é que eles não precisavam ficar preocupados, porque o Senhor transformaria tudo o que pudesse dizer que eles quisessem de maldição, sairia no final das contas como uma bênção para o seu povo. Isso não é uma lição, no final das contas, que nós mesmos devemos internalizar para a nossa vida? Há muitos perigos que nós vemos constantemente em nossa vida. Muitos deles, nós nem ficamos sabendo o que está acontecendo. Mas mesmo assim, o Senhor estava cuidando de nós para que nada de mal pudesse nos atingir. Em outros casos, porém, nós ficamos sabendo, às vezes, de alguma coisa que pode acontecer conosco. Mas nós devemos saber que Deus está lá por nós e que Ele está olhando para nós. E que no final das contas, Ele cuida de nós, não importa o que vai acontecer conosco. No final das contas, Ele está lá conosco e Ele vai abençoar a gente, não importa o que aconteça. Algo ou alguém pode parecer que está prestes a arruinar as nossas vidas, mas tudo o que eles podem fazer é nos matar. E isso, no final das contas, só vai fazer a gente chegar a Deus mais rápido. Que mal isso pode nos trazer no final das contas? Não precisamos ter medo, então, tão facilmente das coisas que podem nos ameaçar nesse mundo. Se o Senhor declarou que nós temos uma bênção, ninguém pode transformar essa bênção em maldição. Assim como nesse texto, Balaão, não importa o quanto ele quisesse, não importa o quanto ele quisesse, aquele prestígio e ouro e prata que Balaque poderia dar a ele, ele não poderia amaldiçoar Israel, porque Israel era o povo de Deus, assim como nós somos o povo de Deus. E essa é a realidade e a resposta para nossas preocupações pecaminosas de duvidarmos do que Deus pode fazer. Por que nos preocuparmos, no final das contas, com os problemas da vida? Ele já não disse para nós não ficarmos ansiosos com nada. O que Jesus diz lá no Sermão do Monte, que nós não temos razão nenhuma para ficarmos preocupados e ansiosos com esse mundo. Afinal, Deus ama nós a menos do que as aves que Ele dá de alimento para elas, se preocupa menos com o lírio que Ele dá com que os lírios se vestirem. Ele não se preocupa muito mais e nos ama muito mais do que ama essas coisas, e Ele não está constantemente alimentando e vestindo eles. Ele não vai fazer muito mais conosco? Temos muito mais garantias diante de nós do que o próprio povo de Israel poderia imaginar. E por que devíamos então ficar tão preocupados como ficamos na nossa vida? Nossa preocupação só revela que não estamos, no final das contas, acreditando em Deus. Nós acreditamos que Deus não é capaz, no final das contas, de nos proteger e que a bênção que Ele garante para a gente não está aqui. A resposta à nossa preocupação deve ser sempre a gente se lembrar novamente de que Deus está cuidando daquilo e que nós devemos acalmar o nosso coração e entregar tudo o que pode acontecer conosco a Ele, que Ele sabe o que deve acontecer. A realidade é essa, e essa é a resposta a todos os ídolos da sua vida. Aonde sua preocupação está? Não deixe sua preocupação estar aí, não deixe que a ansiedade chegue a esse ponto. Porque, no final das contas, somos movidos à preocupação dessa vida, movidos pelo dinheiro, da perspectiva de poder e fama. E por que começamos a buscar nessas coisas a nossa bênção, onde nós não vamos encontrar nada a não ser a maldição para a nossa própria vida? Por que tememos as pessoas, no final das contas? O que elas podem fazer, no final das contas? Por que a gente não defende Deus na frente delas? Por que nós ficamos quietos? Por que a gente quer tanta atenção delas? Por que temos tanto medo de ser excluído, no final das contas? É porque nós temos medo da maldição
que o mundo está. É a maldição de Balaão. É essa maldição que nós estamos tendo medo nesse momento. Porque desejamos tanto a atração física, porque desejamos tanto a realização intelectual desse mundo, porque necessitamos tanto ter a família perfeita, porque nós acreditamos que não ter isso vai ser uma maldição na nossa vida. Só que essa é a maldição de Balaão e ela não tem poder nenhum sobre nós. Mas quando nós estamos olhando apenas para o nosso ídolo, nós achamos que aquela maldição vai ter efeito sobre nós. Nós começamos a acreditar que aquela maldição que está ali diante de nós é real e o significado da nossa vida está no nosso ídolo, e nós temos medo do que pode acontecer se nós não tivermos ele. E é por isso que nós estamos sempre tão medrosos e deprimidos, e estamos sempre tão ansiosos nesse mundo. Agora, se você pudesse aprender a confiar somente em Deus, que, como nós vimos nessa história toda, está o tempo inteiro abençoando o seu povo, não importa que o seu povo nem saiba do que está vindo contra ele, ele está constantemente garantindo a bênção do seu povo e o seu firme propósito para com o seu povo. Por que você se preocupa tanto com as coisas? Você não percebe que você deve cortar os laços que estão te prendendo a esses ídolos? Por fim, que paz e segurança nós poderíamos ter se nós olhássemos apenas para Deus, apenas para o que Ele conquistou para nós? Quem dera nós pudéssemos estar sempre convencidos do poder do Senhor e seu propósito perpétuo em nos abençoar. O motor, finalmente, dessa idolatria, todo o combustível da nossa idolatria, finalmente iria embora se nós finalmente pudéssemos olhar para o que o Senhor conquistou para nós. Então, como podemos ter certeza que nós temos essa bênção e que nós não vamos ser amaldiçoados no final das contas? Como Balaão, nós também podemos nos desviar perversamente, como ele está dizendo aqui. Nós podemos ter as palavras de que somos pessoas abençoadas, mas podemos não ser como Abraão. E por que o anjo do Senhor, no final das contas, não poderia estar aqui diante da gente e com uma espada agora mesmo nos condenar no final das contas? Certamente isso não é nada mais do que nós merecemos. Nós merecemos isso tudo, tanto quanto Balaão merecia naquele momento. Nossas ações podem até parecer mais altruístas, hoje palavras podem parecer muito gentis, mas muitas vezes nós só estamos oferecendo essas nossas palavras aos ídolos do nosso mundo. Mas então, o que nós temos diferente de Balaão? O que direi, no final das contas, sobre os pensamentos que eu tenho mais sombrios e as minhas ações que, quando ninguém está me vendo, como escaparei, no final das contas, do julgamento que essas coisas estão sobre mim, sobre todas essas coisas mais que eu possa ter feito? A resposta é só uma: se fosse realmente confiar no que você é, do que você faz, você é como Balaão. Você não teria justiça em si próprio, como Balaão não tinha justiça em si próprio. A justiça dos cristãos está só em um lugar: Jesus Cristo tomou a nossa maldição, que deveria ser lançado sobre nós. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. A espada do anjo não vai vir sobre nós, porque a espada foi sobre ele. Em vez do seu coração, da espada do anjo passar pelo seu coração, passou sobre ele. Nossa perversidade resultou em morte, mas Jesus foi e morreu em nosso lugar. A nossa idolatria pelas coisas desse mundo, pelo amor das coisas desse mundo, nos rendeu a separação permanente de Deus. E Jesus foi e morreu e foi separado do Pai por nós na cruz. Nossos pecados nos colocaram diante do justo julgamento do Senhor, e assim da maldição
que deveria cair sobre nós, mas em Cristo nós recebemos a bênção. Por quê? Porque Cristo pagou por nós. E agora, mesmo quando nós cairmos em pecado, quando nós pedimos perdão a Deus, Jesus está do lado do Senhor para dizer o quê? Perdoa eles, porque eu paguei, não é nada que eles fizeram, eu paguei por eles. E Ele está lá incessantemente fazendo esse apelo por nós. E assim nós podemos receber então a bênção que Jesus conquistou para nós na cruz. E assim nós podemos ter a certeza de que nós temos a bênção que Deus promete para nós. A cruz é a garantia da vontade inabalável do Senhor de nos dar a bênção, de que nós somos o povo dele e que ele está preparando a bênção para nós. Como disse Paulo, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Ou seja, pelo amor de Jesus, o Senhor está determinado a nos abençoar. Ninguém pode transformar, no final das contas, essa bênção em maldição. Não importa o quanto o mundo possa querer, não importa a opinião que os seus amigos podem pensar sobre você, não importa, você não deve se preocupar com o dinheiro que você deve receber, não importa a fama que você pode receber, deixe os ídolos desse mundo para lá. A única coisa que você deve se preocupar, a única coisa que você deve seguir é o Senhor, e você sabe, Ele garantiu a bênção para mim, então eu não tenho que me preocupar com nada nesse mundo. Infelizmente nós sabemos, Balaão terminou a sua vida cego pela a verdade do Senhor. Mesmo com seus olhos sendo abertos naquele momento que nós vimos aqui, mesmo ele confessando com seus lábios, eu pequei, Senhor, o coração de Balaão estava muito longe, o coração dele ainda estava nos ídolos, no dinheiro e no prestígio que ele ia conseguir com os moabitas. Ele estava longe do verdadeiro arrependimento, como vimos semana passada, ele estava longe do verdadeiro arrependimento que Pedro teve, não perdendo a sua fé salvadora. E como ele demonstrou isso? Com seu comportamento futuro. Pedro, nós sabemos, se arrependeu e voltou para o Senhor. Mas Balaão vai fazer de tudo para amaldiçoar o povo de Israel. Suas palavras e suas ações não concordavam com nada. Ele havia escolhido quem ele queria servir. Balaão decidiu servir a prata e ouro de Balaque e não ao Senhor no final das contas. O coração dele ainda estava cativo de sua idolatria. E mesmo encontrando a face do anjo do Senhor, isso não mudou o coração de Balaão. Sua jumenta viu o Senhor com mais clareza do que ele conseguia ver em toda a sua vida. Entendia mais do Senhor e quão perigoso era ir contra ele do que Balaão conseguiu compreender em toda a sua vida. E como resultado disso tudo, embora o Senhor tenha usado ele para entregar a bênção ao seu povo, como eu disse que vai acontecer nos 2 capítulos seguintes, o destino de Balaão não foi mudado da maldição para a bênção. Tudo o que aconteceu foi de encontro ao que ele tinha feito, de ele não ter seguido as palavras do Senhor. E o julgamento veio para ele. O julgamento só foi adiado do que aconteceu ali na estrada. No final das contas, ele vai ser morto por Israel quando eles se vingaram dos midianitas, querendo induzir Israel ao pecado. E ainda é frequentemente que o Senhor revela isso aos fracos e tolos, como ele conseguiu revelar isso para a jumentinha e permanece oculto para aqueles que parecem de grande prestígio no nosso mundo, como era Balaão nessa situação. Aqueles que eram cegos receberam a visão, e aqueles que todos olhariam e falavam assim, esse tem visão, na verdade estavam completamente no escuro. Essas pessoas não têm o Espírito de Deus e são teimosos e cegos, e eles podem ver a verdade que está bem na frente deles
e no final das contas, na verdade, eles não estão vendo absolutamente nada. Poderia algo mostrar no final das contas claramente a soberania de Deus, mais de Deus do que isso? A bênção suprema desse mundo é reconhecer quem é Deus e que nós só encontramos a salvação quando nós olhamos para a cruz e vemos o seu Filho lá. Isso vem como um presente gratuito para nós, aqueles cujos olhos estão para Ele e que no coração dele nós encontramos graça. A obra do Espírito traz a fé para nós, enquanto o outro é deixado em incredulidade. Não importa o quanto mérito que o outro possa demonstrar, simplesmente por conta da graça de Deus é que nós somos salvos. Não importa o quanto intelectualmente você é favorecido, não importa o quanto você é favorecido nesse mundo, somente Deus pode te salvar. E o Senhor havia escolhido Israel e deixou Balaão em sua escuridão preferida com o dinheiro que ele queria. Embora, no final das contas, nenhum dos dois tivesse qualquer direito e merecesse qualquer coisa que o Senhor pudesse dar, mas Deus tinha o povo de Israel como seu povo e decidiu abençoar a ele, assim como ele decidiu abençoar nós. Enquanto muitas pessoas que você pode olhar e parece desprestígio nesse mundo, na verdade, no final das contas, só vão ficar cegos. Além disso, o futuro é certo daqueles de quem o Senhor está atrás, e é imutável e selado com o sangue de Cristo na cruz, onde Ele decidiu que Ele vai te abençoar, não importa o que aconteça. Ele decidiu que você vai seguir a Ele, então, não importa os seus pecados, isso não vai abalar a sua fé salvadora. Você vai se afastar dos seus pecados e vai seguir mais e mais a Deus. Deus não podia mentir e Ele não muda de ideia. Como Ele demonstrou aqui para Balaão, Ele nunca se afastou da ideia de abençoar o povo de Israel, como o próprio Balaão vai declarar no capítulo 23. Na verdade, Deus deu uma herança sobre nós e um juramento, que Jesus morreu na cruz e conquistou tudo por nós. Toda a bênção agora Ele nos garantiu e nós agora podemos confiar nele. Nós podemos confiar de que a bênção que Ele está prometendo nós conseguimos e Ele vai nos entregar. Ninguém pode separar mais nós dessa bênção. E tal esperança é uma âncora segura para nós e para a nossa alma. Então, como nós devemos responder a essa situação? A única resposta possível é explodir em louvor e adoração ao nosso Senhor e darmos graças a Deus, ao Senhor, por tudo que Ele conseguiu por nós e por essa esperança que Ele nos dá, não importa o que aconteça nesse mundo, e nos regozijar no favor que Ele nos dá. E nós devemos descansar então no seu amor por tudo o que Ele conseguiu para nós, a bênção que Ele nos conseguiu. Como eu disse também semana passada, essa bênção pode não vir nesse mundo, mas o que importa mesmo para a gente não está aqui. Eles não podem afetar qualquer coisa que nós temos para ganhar, porque o que nós vamos ganhar é uma vida eterna com o nosso Senhor. Vamos orar, irmãos. Deus, obrigado por mais esse dia que Tu nos trouxeste aqui. Nos coloca isso no nosso coração, meu Deus. Nos mostra que nós não temos como perder a Sua bênção, meu Deus. Não importa o quanto os ídolos do mundo podem nos perseguir, não importa o quanto os ídolos do mundo podem desejar nos amaldiçoar. No final das contas, nós somos o Seu povo, um povo abençoado, que o Senhor vai garantir a bênção. E tudo isso por conta do que o Seu Filho conquistou para nós. Não é por nada do que nós merecíamos. Nós não merecíamos tanto quanto Balaão. Nós merecíamos o castigo eterno, mas por conta de Ti, meu Deus, por conta dos Seus atos,
por conta do seu ato lá na cruz, nós somos salvos, meu Deus. Se fosse pela gente, nós não tínhamos nada, nós não contribuímos com nada, nós só contribuímos com o pecado. Só Tu, meu Deus, pode nos salvar. Nada do que sai da gente era capaz de nos salvar, meu Deus. Nós agradecemos mais uma vez. Agradecemos pela essa bênção de Tu nos escolher e nos manter e nos garantir a bênção, não importa o que esse mundo vai ter e que nos queira dar de maldição para nós, meu Deus. Nós agradecemos por mais uma vez estar aqui. Que a partir de amanhã a nossa vida não seja uma colcha de retalhos, mas seja um único tecido que mostre quanto nós somos fiéis a Ti, meu Deus. Não importa a área da nossa vida, nós somos fiéis em toda a área da nossa vida, meu Deus. Faz isso por nós, porque muitas vezes nós somos fracos e isso acaba não acontecendo. Mas não deixa sermos uma colcha de retalhos. Nos mantenha como um único tecido íntegro, indo atrás de Ti, meu Deus. Nós sabemos o quanto as coisas têm nesse mundo, o quanto os ídolos desse mundo vão nos perseguir e nos ameaçar com maldições, mas que mantenha a Sua promessa na nossa cabeça de que nós somos um povo abençoado, como diz aqui nesse texto. Nós agradecemos mais uma vez por podermos estar aqui, meu Deus, Te adorar e escutar a Sua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.